Canal Valdeci o Sonhador YouTube. 11 significados espirituais de falar durante o sono. Conversar durante o sono pode parecer curioso ou até divertido, mas também pode ter um significado espiritual mais profundo, e para ajudá-lo a aprender mais, neste post, entramos em detalhes sobre como falar sobre significados espirituais durante o sono. O que o sono fala e é perigoso? Conhecido tecnicamente como sonilóquio, falar durante o sono é um fenômeno comum que muitas pessoas vivenciam até certo ponto durante a vida, mas o que é e o que o causa? Na verdade, a ciência ainda não tem todas as respostas sobre por que às vezes falamos durante o sono e, como sonhos, muitas pessoas acreditam que pode ter um significado espiritual mais profundo que pode nos dar uma visão do nosso estado mental, emocional ou espiritual. No entanto, a boa notícia é que falar durante o sono não é perigoso, desde que não seja acompanhado de sonambulismo. Também é altamente improvável, que embora não impossível, que você revele quaisquer segredos durante o sono. Ao mesmo tempo, descobrir sobre o que você fala durante a noite, talvez gravando, pode ajudá-lo a entender mais sobre o que está acontecendo em sua mente subconsciente, então vamos dar uma olhada em algumas das possibilidades agora. Dormir falando significados espirituais. 1. Ansiedade ou estresse. Se você sofre de algum tipo de ansiedade durante a vigília ou está sob muito estresse, isso pode se manifestar durante a noite, como uma conversa durante o sono. Às vezes, a ansiedade ou o estresse podem aumentar de forma quase imperceptível, de modo que nem sequer temos consciência das causas em um nível totalmente subconsciente. Como resultado, acabamos vivendo com uma vaga sensação de desconforto que nos acompanha durante o dia, nos deixando nervosos e nos enchendo de energia negativa indesejada. É importante dedicar algum tempo para entender de onde vêm nossos estresses e ansiedades, porque isso nos permite tomar medidas positivas para lidar com eles. No entanto, se não reservarmos um tempo para fazer isso, falar durante o sono pode ser nossa única saída. Consequentemente, se isso acontecer, você deve reservar um período de reflexão calma, pensamento profundo e meditação para analisar o que está em sua mente. Isso permitirá que você encontre maneiras de reduzir o estresse e a ansiedade e devolver mais energia positiva ao seu ser. 2. Medos ou fobias. Uma interpretação semelhante de falar durante o sono é que ela está relacionada aos medos ou fobias com os quais você convive. Por exemplo, se você tem medo de falar em público, mas sabe que tem uma apresentação ou discurso importante para fazer, isso pode se expressar na forma de falar durante o sono. É claro que entender por que você está falando durante o sono não corrigirá o problema, mas pelo menos o deixará mais consciente de que o problema existe e que está passando pela sua mente. Depois disso, cabe a você descobrir como lidar com seu medo. Falar durante o sono também pode estar relacionado a fobias de coisas como aranhas ou qualquer outra coisa. Se você tem um medo poderoso, porém irracional, de alguma coisa, ele pode se infiltrar em seus sonhos e se expressar como pesadelos, e você também pode acabar falando sobre isso durante o sono. Isso pode ser uma indicação de que tudo o que você tem medo está se tornando ainda mais uma preocupação, então você pode precisar encontrar maneiras de enfrentar e superar sua fobia para evitar que o medo domine. 3. Emoções reprimidas. Se você reprimiu emoções de eventos passados, é comum que essas emoções se manifestem em seus sonhos, e quanto mais você reprime suas emoções e quanto mais profundamente tenta enterrá-las, mais elas lutarão para vir à tona e fazer eles próprios conhecidos. Por exemplo, se você passou por um evento traumático no passado, você pode ter empurrado a memória para o fundo da superfície da sua mente consciente para não ter que enfrentá-la, mas isso não significa que ela tenha desaparecido. Essas emoções sempre tentarão vir à tona e, além de aparecerem sob várias formas em seus sonhos, também poderão surgir na forma de conversas durante o sono. Ouvir o que você fala pode lhe dar uma pista sobre as memórias que você está tentando reprimir e, quando entender a causa, é importante tentar enfrentá-las e lidar com elas de maneira adequada, em seus próprios termos. Caso contrário, as emoções que estão lutando para serem liberadas poderão eventualmente se libertar no momento de estresse emocional, quando você estiver menos preparado para lidar com elas. Falar durante o sono e sonhos desagradáveis recorrentes também podem ser sintomas de TET, então se você acha que pode estar sofrendo disso, ou mesmo apenas de efeitos mais leves relacionados a traumas passados, sua conversa durante o sono pode ser uma indicação de que você precisa procurar ajuda de um profissional conselheiro. 4. Sentimentos não processados. Falar durante o sono também pode estar relacionado a fortes sentimentos reprimidos que você ainda não processou adequadamente. Por exemplo, se você recentemente, ou mesmo não tão recentemente, passou por um rompimento,
talvez ainda não tenha aceitado totalmente o que aconteceu ou tenha abandonado seu ex-parceiro. Você pode nem estar ciente da tristeza ou de outras emoções que ainda carrega consigo, mas elas ainda podem se expressar como conversas durante o sono durante a noite. Mais uma vez, tome isso como uma mensagem de que você precisa passar algum tempo pensando profundamente, fazendo autoanálise e descobrindo se tem alguns sentimentos ocultos que precisa processar. Dessa forma, você poderá descobrir que é mais capaz de se desapegar e trazer de volta um equilíbrio mais positivo à sua vida. 5. Vocalizar pensamentos que você está ocupado demais para experimentar enquanto está acordado. Hoje em dia, todos vivemos num mundo cada vez mais agitado, onde somos bombardeados com um fluxo constante de informações, e isso nos deixa pouco tempo para desenvolver os nossos pensamentos. Como resultado disso, nossos cérebros podem usar o tempo em que dormimos para processar pensamentos e memórias, e isso pode se manifestar como conversas durante o sono, à medida que vocalizamos os pensamentos que não tivemos tempo de desenvolver durante nossas vidas despertas. Quando isso acontece, pode ser um alerta de que estamos sofrendo com uma sobrecarga de informações e precisamos desligar as telas e reservar mais tempo para meditação e reflexão. 6. Expressar desejos ocultos. Outra possibilidade é que você vocalize desejos ocultos enquanto dorme, sejam aqueles que você deseja manter em segredo dos outros ou aqueles que você esconde até de si mesmo. Se você puder registrar o que diz durante o sono, isso poderá lhe dar uma ideia do que pode estar motivando você, mesmo que você não entenda isso em um nível totalmente consciente. 7. Manifestando suas intenções. Além de expressar desejos secretos, falar durante o sono também pode ser a maneira que seu subconsciente usa para manifestar os resultados desejados em sua vida. Enquanto você dorme, você perde a dúvida e outras emoções negativas que o impedem de acordar quando você entra em um estado de fluxo. Nesses momentos, você pode expressar seus desejos e intenções em voz alta, e isso pode aumentar a probabilidade de eles se tornarem realidade. 8. Preparando-se para agir. Falar em voz alta sobre seus desejos ou intenções também pode ser a maneira que sua mente subconsciente usa para prepará-lo para as ações necessárias para atingir seus objetivos. Por exemplo, durante a vida desperta, você pode não se sentir seguro o suficiente para pedir uma promoção ou aumento salarial ou se candidatar a um novo emprego. No entanto, se você falar sobre essas coisas enquanto dorme, isso ajudará a prepará-lo para essas ações quando estiver acordado, dando-lhe confiança para prosseguir e aumentando suas chances de sucesso. 9. Desejo de mudança ou emoção em sua vida. Quando dormimos, às vezes podemos ter sonhos estranhos e selvagens e, às vezes, isso pode ser uma forma de fuga de nossas vidas mundanas normais. O mesmo se aplica a falar durante o sono, e pode ser uma manifestação do nosso desejo de uma existência mais interessante, excitante ou enriquecedora. Isso significa que, dependendo do que você vocaliza, falar durante o sono pode lhe dizer que você precisa fazer algo para agitar um pouco as coisas e trazer um pouco mais de espontaneidade ou excitação para a sua vida. 10. Comunicação com o mundo espiritual. Algumas pessoas acreditam que quando você fala durante o sono, isso significa que você está conversando com guias espirituais ou talvez com entes queridos que já partiram. Durante o sono, as barreiras entre o mundo físico e o reino espiritual ficam significativamente enfraquecidas, tornando este o momento ideal para seres do outro lado fazerem contato conosco. Registrar seus murmúrios noturnos pode ajudá-lo a entender o que você estava falando e revelar com quem você estava conversando e que tipo de mensagem eles estavam tentando transmitir. 11. Desenvolvimento e evolução espiritual. Finalmente, conversar enquanto você dorme também pode representar seu contínuo desenvolvimento e evolução espiritual. Ao se preparar para um avanço ou iluminação espiritual, você pode começar a falar durante o sono, e isso é um sinal de que deve continuar a se dedicar às práticas espirituais para alcançar o crescimento espiritual que busca. Várias interpretações diferentes. Como vimos, falar durante o sono pode ter diversas interpretações espirituais e muitas vezes pode revelar ansiedades, estresses ou preocupações ocultas que temos sem estarmos totalmente conscientes. Para interpretar sua conversa durante o sono, comece gravando o que você diz. Então, ao considerar como suas declarações noturnas podem se aplicar à sua situação de vida atual e ao confiar em sua intuição, você será guiado para a interpretação correta do que experimentou.